Fala, negrada! Aqui é a pastora Sheila, iniciando o primeiro episódio do nosso podcast Não Mais Escravos, onde nós vamos tratar sobre assuntos relacionados ao racismo, as feridas que o racismo gera ou gerou, mas principalmente sobre a cura que o Evangelho traz para nós. Então, hoje aqui nós temos uma convidada muito especial, mais ainda para mim, que é uma especialista em cabelos crespos, cabelos com curvaturas, e que vai falar um pouquinho para nós sobre a identidade da mulher negra a partir do cabelo. O nosso tema de hoje é Meu Cabelo, Minha Identidade. E eu quero aqui apresentar para vocês a Raíssa, mais conhecida como Rai Conceito. E eu queria começar aqui agradecendo por você estar aqui, né, iniciando com a gente esse projeto. Queria pedir para você começar contando um pouquinho da sua história. Vai lá no comecinho, vem contando para a gente como que foi para você como criança, né, lidar com a questão da sua negritude, do seu cabelo. Você viesse contando um pouquinho da sua história de vida até a gente chegar no nosso tema. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei para vocês vão estar vendo esse podcast. Queria agradecer o convite. Eu já estou me segurando para chorar desde já. E espero conseguir não chorar tanto. Eu sou a Raíssa, como minha mãe disse. Eu tenho hoje 26 anos. Sou especialista em cabelos com curvaturas. E essa paixão por cabelo começou desde a minha infância. Eu lembro que eu gostava muito de fazer penteado no cabelo das minhas bonecas. Sempre foi algo que eu gostei muito de fazer. Eu nunca tive problema com a minha negritude, nunca tive problema, nunca quis ter outra cor, já quis ter outro cabelo, mas nunca quis ter outra cor. A minha cor nunca foi um problema para mim, porque eu venho de uma família de pessoas que valorizam a cor que a gente tem. Por mais que com o passar dos anos tenham tido alterações de cabelo em todas as mulheres da família, por questão da sociedade mesmo, ainda assim a nossa cor era muito valorizada, independente do cabelo. Então, nunca tive problema com a minha cor, mas não gostava do meu cabelo, e eu acredito que porque não via pessoas com cabelo parecido como o meu, né? O meu pai é um homem branco, então na família do meu pai, minhas tias, a minha avó, elas têm um cabelo ondulado, né? Então é aquele cabelo grosso, mais pesado, sempre aquele cabelo longo. E do lado da minha mãe, crespas, porém todas de cabelo relaxado ou alisado. Então, o meu cabelo cacheado, não tem ninguém na minha família com cabelo como o meu, na verdade, né? Ou é crespo ou é ondulado, cacheado só tem eu. E então não tinha referência, né? Então, é um cabelo, quando eu era criança, eu tenho bastante cabelo, então doía para pentear. Então, acho que isso vai fazendo com que a gente, não que a gente deixe de gostar, mas que a gente queira mudar para facilitar o dia a dia quando é criança, né? Porque eu acho que criança ainda não tem tanto do entendimento enquanto ser aceita, assim, né? A criança não quer mudar o cabelo para ser aceita, ela quer mudar o cabelo para parar de sentir dor, né? Que era o meu caso. Porque eu recebia sempre muitos elogios da minha família, né? Por conta do meu cabelo. Eu tenho uma tia, inclusive, minha tia Andréia, que ela amava pentear o meu cabelo. E o prazer dela em pentear o meu cabelo me fazia gostar do meu cabelo, porque ela tinha muito prazer em arrumar o meu cabelo. Ela tem 2 filhas meninas também, só que eu era a única cacheada, né? Assim, porque ela relaxava o cabelo de uma das filhas dela, então ela fazia o meu cabelo com muito amor, assim, muito carinho. E eu tenho muito essa lembrança, assim, do cuidado dela comigo. E isso me fez gostar do meu cabelo, naquela época da minha vida. Mas na adolescência, eu sempre estive em escolas onde eu era uma das poucas meninas negras, e isso fez com que eu quisesse me adaptar, quisesse alisar o meu cabelo para me parecer mais com as pessoas. Porém, minha mãe nunca deixou.
A minha mãe nunca deixou eu alisar o meu cabelo permanentemente, né? Fazer relaxamento progressiva, porque ela valorizava esse traço em mim, né? Então, mesmo sem compreender, eu respeitava e eu mesma fazia chapinha lá no meu cabelo. E isso foi, de certa forma, aumentando ainda mais o meu cabelo, o meu amor por cuidados, né, com o cabelo, porque eu cuidava muito do meu cabelo. A minha mãe, ela é uma pessoa um pouco agitada, né, uma pessoa muito paciente, então na infância era o básico assim para arrumar meu cabelo. Minha mãe não fazia penteada, era um rabo e acabou. E eu tenho couro cabeludo muito sensível, então eu sentia muita dor, chorava muito. E chegou um determinado tempo onde eu já conseguia arrumar meu cabelo e eu falei, mãe, não quero mais que você arrume meu cabelo. Verdade. Acho que eu devia ter uns 9 anos de idade. Eu era pequena, assim, criança, e eu pedi minha mãe não arrumar meu cabelo. E eu não dava muito bem penteada, porque era uma criança, não tinha braço para arrumar meu cabelo, mas pelo menos eu não sentia dor, né? Então, eu sempre gostei de cuidar do meu cabelo. Com o que eu tinha mesmo, mas eu gostava de cuidar do meu cabelo. Eu sempre. A minha tia gerou em mim uma vaidade, assim, porque a minha tia Bianca, ela é uma mulher muito vaidosa. Então a minha tia sempre, todo sábado, era religioso. O tempo dela com o cabelo dela. Então ela tinha, mesmo com o cabelo alisado, ela tinha um monte de produto. E todo sábado ela tinha aquele momento dela, assim. E eu via isso e a minha tia me inspirou muito nesse sentido, na minha feminilidade, né? Então eu amava ir para casa dela e pegar os produtos escondidos e usar todo dia. Ai, Bianca. Porque eram produtos caros, assim, então eu usava com consciência, mas eu escondi. Então eu sempre gostei, assim, de cuidar do meu cabelo, de usar produtos diferentes. E na adolescência, mesmo alisando, eu sempre tentava dar o meu melhor no cabelo, não só para ser mais aceita, assim, mas porque eu gostava mesmo de cuidar do meu cabelo. E alisei meu cabelo por muitos anos na chapinha, né? Por conta da escola e tudo mais. E foi isso, assim, a minha infância até a adolescência basicamente foi assim. Eu passei a não olhar com amor para o meu cabelo, né, natural, na escola mesmo, no ensino fundamental, porque as pessoas não eram muito parecidas comigo, né? Nos anos 2000, todo mundo alisava o cabelo ou relaxava o cabelo, né? Então, eu não fazia parte desse grupo de pessoas, então eu tentava me encaixar. É isso. É isso. E como você se sentia por ter que, de repente, se encaixar, né? Como que era para você o sentimento de ter que se encaixar no que naquela época era um padrão? Eu acho que na época eu não tinha muita consciência disso, assim, né? Eu me encaixava para ser parecida, mas não era tipo assim, eu preciso me encaixar. Acho que era algo natural, né? Porque a gente tenta parecer com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, a minha mãe relaxava o cabelo, as minhas amigas próximas, a minha tia. Então, logo a gente entende que é a forma certa de ser, né? Que existe um modelo e a gente tenta parecer com isso. Então, eu acho que não tinha esse peso, assim, de eu preciso me encaixar. Não na infância. Na adolescência, eu acho que a pressão estética é maior, né? Quando a gente chega na escola, no ensino fundamental, ali, quinta, sexta, sétima série, porque a gente passa a ter mais contato com meninos e os meninos são muito maldosos nesse sentido, né? Eu acredito que toda menina negra sofreu com muitos comentários, com olhares ou pela falta de olhares, né, por não ser parecida com o que era belo ou é belo para a sociedade. Então, eu acho que o que na adolescência mais me fez querer ser parecida era os comentários mesmo, a zoeira dos meninos, assim. Que cabelo de bombril, essas coisas que a gente escuta quando a gente é criança, né? Então, acho que isso foi o que me fez querer ser mais parecida, sabe? Ver que as meninas eram olhadas por ser como elas eram e eu não, né? E eu ainda tinha o plus de sempre estar acima do peso, porque eu sempre lutei com a balança.
Então, quando você é preta, gorda e tem o cabelo fora do padrão, é mais difícil. Sim. E, né, eu não tinha ainda me apresentado como mãe da Raíssa, e essa é minha filha, minha princesa negra, né? Como ela mesma disse, eu sempre lutei bastante para que ela não se encaixasse num padrão que estavam apresentando para ela, né? Primeiro porque eu sabia o meu lado da história, e segundo porque eu sempre tentei forjar nela uma identidade, né? Essa questão da aceitação, inclusive com a questão do peso e tal, né? Do biotipo. Então, eu sempre tentei forjar nela essa identidade, mas a gente sabe que nem toda menina negra e, né, já aproveitando, colocando aqui, toda menina que esteja acima do peso tem esse mesmo apoio, né, dentro de casa ou na família. E, gente, antes da gente começar, eu pedi para a Raíssa que ela falasse exatamente o que estivesse no coração dela para falar. O fato dela ser minha filha não quer dizer que ela tem que limitar aquilo que ela precisa falar, né? O nosso tema é conhecereis a verdade, nosso lema é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é muito importante que a gente aqui fale sobre a nossa verdade, né? São coisas que eu acredito que muitas que estão assistindo já passaram, e o fato dela ser minha filha não quer dizer que ela tenha que limitar aquilo que ela vai falar aqui, né? Nós estamos aqui para exatamente falar a verdade sobre todas as coisas, porque isso vai trazer identificação, né, entre os que vão estar assistindo. E voltando aqui, né, nessa questão do apoio que você teve nesse sentido de assumir a sua identidade de menina negra, né? Fala para mim que importância isso teve para você, se teve alguma importância para você, se em algum momento isso te gerou algum conflito por não querer alisar e não poder pela obediência, né? Como que foi isso para você? Sim, com certeza gerou um conflito, né? Eu acredito que todo adolescente tem algum conflito com o pai e com a mãe em algum ponto, né? E eu acho que o meu único conflito era o cabelo, porque era uma coisa que me custava tempo, braço, era muito mais fácil ela deixar eu alisar. Mas hoje eu entendo e agradeço, porque não ter alisado se tornou um traço da minha história, uma parte importante da minha história. Então, eu acredito que o fato da nossa família, né, ter reforçado as nossas origens fez com que eu fosse mais forte em diversos pontos, assim, né? Porque quando a gente fala de ser uma das únicas crianças negras em um ambiente, né? Eu estudava em uma escola em São Paulo e eu era literalmente a única menina negra na sala, no ensino, na terceira, quarta série. Eu era a única menina negra na sala. Nessa época eu ainda não alisava meu cabelo, eu era muito novinha. Então era muito difícil, né? Porque eu não me via parecida com ninguém que estava ao meu redor. A escola, no geral, não tinha muitas crianças negras. Era uma escola que tinha muita concorrência para você entrar, mesmo sendo uma escola pública. E então isso gerava um certo conflito. Eu não tinha professoras que eram parecidas comigo e nada assim. Mas, como eu disse, eu nunca deixei de amar a minha cor, nunca. Nessa época eu já tinha uma dificuldade com o meu cabelo, de gostar ali, porque era difícil de arrumar, né? Não podia brincar, correr muito, porque ele ficava desse tamanho. Então, eu nunca chegava bonita em casa, arrumada da escola. E eu acho que um ponto era esse, sabe? Era o que era mais difícil para mim. Eu sempre fui muito vaidosa, então não conseguir estar arrumada nesse ambiente escolar, onde as meninas lisas estavam sempre muito bem alinhadas e penteadas, elas podiam levar a escovinha. Eu lembro que tinha uma menina que ela levava a escova e ela penteava o cabelo dela várias vezes assim, durante o dia. E ela falava que isso que deixava o cabelo dela mais liso. E eu lembro que uma vez eu fiz isso em casa, eu fiquei escovando umas 300 vezes cada lado do meu cabelo para ver se melhorava. Esse é um ponto sensível. E é importante.
tocar nesses pontos sensíveis, porque é isso que a maioria das meninas negras tem em comum, né? Então, assim, eu acho que ter tido o apoio da minha família quanto à minha identidade relacionada à minha cor foi muito importante, mas não aliviou todos os pontos, né? Porque uma coisa é você ter pessoas na sua casa te valorizando, né? Reafirmando quem você é e todo mundo lá fora dizendo o contrário, né? Então isso é bem difícil. Ajuda, né? Porque deve ser mais difícil ainda em casa você ser apontado e na rua também, né? Então eu ainda tinha que o certo equilíbrio. Então isso com certeza fez diferença. E que ponto da sua vida você entendeu que você podia usar o seu cabelo natural, né? Assumir a sua identidade de forma geral? O nosso tema é, né, meu cabelo, minha identidade, quando você se encontrou, né? Porque a questão da identidade tem muito a ver com esse encontro, né, que a gente tem com a gente mesmo, né? Quando foi que isso aconteceu com você? Eu, semana passada, fui dar uma palestra em uma escola sobre cabelo, né? Sobre o dia 20, o Dia da Consciência Negra. E eu contei isso, acho que foi a primeira vez que eu falei publicamente sobre isso. E nesse dia eu consegui entender que foi ali. Até então eu não sabia onde tinha sido o ponto de partida, mas eu hoje acredito que foi nesse dia. Quando eu mudei para Indaiatuba, eu tinha 14 anos. E foi quando eu comecei a usar o meu cabelo natural. Eu ainda alisava de vez em quando, mas eu comecei a usar natural porque é uma cidade muito quente. Então eu ia para a escola de chapinha e voltava enrolada. Então não era sustentável. E nessa mesma época meu pai começou a trabalhar com uma empresa, né, de produtos. Meus pais começaram a empreender nesse ramo de produtos para salão de beleza. Então, como eu tinha acesso a muitos produtos bons, eu comecei como eu já gostava de cuidar do meu cabelo, eu comecei a cuidar ainda mais. Então, eu fui descobrindo o cuidado com o meu cabelo ali. Com 14, 15 anos, foi quando eu comecei a usar o meu cabelo natural. Então, ali eu lembro que antes de vir para Indaiatuba, eu apareci uma única vez na escola que eu estudava em São Paulo com meu cabelo cacheado. Foi quando teve aquela gripe suína, que a gente ficou muito, muito tempo sem ir para a escola. E num dia que a gente foi para a escola, assim, acho que a gente ia para a escola uma vez a cada uma semana, era algo assim, não me recordo muito bem. E nesse dia eu fui com o meu cabelo natural. Eu tentei usar o meu cabelo natural, mas eu não sabia ainda arrumar, não tinha produto, nada disso. E eu lembro que todo mundo falou: Nossa, seu cabelo é cacheado. E eu fiquei surpresa com espanto, porque pra mim tava na cara que meu cabelo não era liso de verdade, né? Pra mim, né, eu sou negra, então pra mim não fazia sentido as pessoas acharem que o meu cabelo era liso. E eu fui várias vezes no banheiro esse dia molhar meu cabelo para ele ficar baixinho, porque ele secava e subia. Mas foi a única aparição. Assim, depois disso eu não tive mais coragem. E aí quando eu mudei para Indaiatuba, eu pensei, cidade nova, talvez vida nova. Eu tentei, né? Eu fui tentando ali, mas ainda não estava muito certa disso. E eu acho que quando eu realmente me vesti de mim mesma, do meu cabelo e de gostar mesmo, foi quando eu comecei a faculdade. Eu lembro que eu nunca falei isso pra ninguém, não externei essa frase, mas dentro de mim era isso que eu falava pra mim mesma. Eu falava: quando eu entrar na faculdade eu vou ser eu mesma. Quando eu for pra faculdade eu vou ser quem eu quero ser, quem eu sou. Porque todo mundo fala assim: na faculdade ninguém tá nem aí pra você, né? Você vai, estuda, cada um faz o seu e pronto. E eu pensava: então quando eu for pra faculdade eu vou ser eu mesma. E eu acho que foi quando eu fui pra faculdade que eu realmente passei a gostar de quem eu sou, passei a me achar bonita, passei a me aceitar. Eu lembro que no primeiro dia de aula da faculdade eu arrumei meu cabelo, passei um batom bem escuro na boca, pus a roupa que eu me sentia confortável e eu ia
muito bem arrumada assim para a faculdade. Eu gastava horas me arrumando para a faculdade que eu dava naquela época. E eu lembro que eu desci da van da faculdade, quando eu desci da van as pessoas me olharam e elas me olharam com um olhar de admiração. E foi a primeira vez que eu me senti bonita sendo eu mesma. E você falou algo que me chamou a atenção, né? A partir daquele momento, daquele dia, eu tive coragem, né? Você acha que é necessário ter coragem para assumir a sua negritude, né? Para quem está assistindo a gente em casa e tal. Você acha que é necessário ter coragem para se assumir, para assumir a questão do crespo, do cacheado, e por que é preciso ter coragem? Eu com certeza acho que é preciso ter coragem, porque não é fácil a gente ser nós mesmos. Deveria ser, deveria ser o simples, né? Mas não é, porque a sociedade sempre pede que nós nos encaixemos para entrar num trabalho específico, para estar em um ambiente. Então a gente, ao longo da vida, a gente vai se moldando de acordo com o ambiente, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, ter coragem para ser quem nós realmente somos exige muito da gente. E é um processo, né? É igual eu falei, quando eu entrei na faculdade, já fazia 3 anos que eu usava meu cabelo natural. Mas foi só ali, com 17 anos, que eu consegui realmente olhar e gostar. Consegui realmente entender que eu estava sendo aceita, que as pessoas olhavam em mim e viam beleza. Eu tinha muito problema com autoestima, bastante problema com autoestima. Então eu sempre tentei me arrumar bastante. Eu acho que o problema com a autoestima ele estava ligado ao peso, né? Foi algo que para mim sempre foi muito difícil, porque eu sempre tive amigas magras, né? E quando eu aceitei isso, minha mãe um dia ela falou assim, aceitou até demais agora. Porque teve uma época que eu não tava nem aí. Acho que depois desse dia, depois que eu comecei a faculdade, eu não ligava mais mesmo porque as pessoas pensavam, porque elas falavam. Eu podia ser eu mesma. E eu acredito que isso também tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus. Porque quando eu entrei na faculdade, eu sempre tive um relacionamento com Deus desde criança. Eu sempre fui muito apaixonada por Jesus. Mas o relacionamento ele vai amadurecendo, a gente vai sendo reafirmado, assim, Deus vai reafirmando coisas sobre nós. E quando eu entrei na faculdade, foi um tempo difícil também, eu tive muitas crises existenciais nesse tempo, muita crise de ansiedade eu tinha nessa época, mas nenhuma delas mais era relacionada à minha estética, porque ali eu comecei a virar adulta, então tinha outras preocupações. Eu tinha que tirar nota boa na faculdade, tinha outras demandas, então a estética não era mais a principal, né? Então não dava para me preocupar tanto com isso. Então não era o que me preocupava mais naquele momento. Tinha outras questões. Então neste momento eu cursava serviço social, então era um curso que confrontava muito comigo, né? Lembra que tinha trabalhos que eu chorava fazendo? Então era um curso que era muito difícil, assim, porque ele batia muito nessa questão social. Eu virei militante e nessa época eu queria brigar com todo mundo, porque era antirracista e tudo nessa época, porque eu comecei a ter um encontro com pautas que eu não tinha durante a vida, né? Então foi um momento onde eu conhecia a desigualdade, eu vivi desigualdade na minha vida, mas eu conheci a desigualdade que outras pessoas viviam, né? Eu furei a bolha, né? Então eu comecei a ver o mundo de forma diferente. Então a minha estética, como eu tinha me aceitado ali, ela não era o mais importante, porque eu entendi que tinham coisas mais importantes para ser faladas e existiam outras coisas, né? E neste momento eu comecei a ter esses conflitos pessoais e com Deus e pedia para que Ele me mostrasse, tipo assim, por que as pessoas vivem assim, por que eu vivo, sabe assim, comecei a ter uns conflitos e neste momento o Senhor foi reafirmando coisas
sobre mim, comigo mesma, e eu acredito que eu tive um amadurecimento nesse tempo, no meu relacionamento com Deus também. Então eu acho que a nossa identidade em Deus também nos dá coragem de ser quem nós somos. Você tocou em dois pontos aí. Aliás, você tocou mais que uma vez, mas você tocou em outro agora que meio que entra dentro do nome do nosso podcast, né? Que é Não Mais Escravos, né? Você tocou no ponto mais que uma vez sobre se reafirmar, né? De se sentir bem consigo mesma, de se entender. E você tocou no ponto da questão do relacionamento com Cristo, né? Dentro daquilo que é o nome do nosso podcast, Não Mais Escravos. Você acredita que esse seu relacionamento com Cristo foi te ajudando a se libertar? Porque, de certa forma, você estava aprisionada, né? Dentro de tantos conceitos para se encaixar, né? Que é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Talvez quem está aí assistindo não pare para pensar que acaba, sim, estando preso dentro de uma caixa de conceitos que não são nossos, né? Conceitos que o mundo traz, e que essas coisas faz com que a gente viva aprisionado, não consiga, né, ser nós mesmos, não consigamos romper com tudo aquilo que nos limita. Então, você acredita que esse seu relacionamento com Deus, nesse momento da sua vida, que você já tinha se entendido, né, como uma mulher negra, resolvida com o seu corpo, você acredita que o seu relacionamento com Jesus te ajudou a viver essa libertação? Com certeza, porque eu acredito que para a gente ter um relacionamento sincero com Jesus, a gente precisa ser transparente com Ele. E nesse tempo, eu estive muito vulnerável com Jesus, né? Em mostrar realmente as minhas dores. Nessa mesma época, eu tive um primeiro namoro de adolescência com 16 anos, então foi muito parecido o tempo. E eu sofria muito de amores por essa pessoa, muito, muito, muito. E isso fazia com que eu tivesse dificuldade também em me aceitar como autoestima, porque eu pensava, por que eu não sou suficiente para essa pessoa, né? O que falta em mim? O que não tá bonito? E eu relacionava a minha estética, não a Raíssa como pessoa, porque eu sabia que em Jesus eu me esforçava para ser uma boa pessoa. Eu relacionava isso à minha estética. E isso me fez ter um relacionamento mais profundo com Jesus. Essas dores, né, essas pressões estéticas me fizeram buscar no Senhor, entender e buscar a aprovação dele, que é a mais importante. Então, eu acredito que esse relacionamento com o Senhor me fez livre de pensar que a minha estética era não o que me bastava, mas que eu era só isso aqui, sabe? Então, quando eu entendi que eu não era só beleza ou falta dela, foi que eu consegui me ver livre, porque enquanto mulher negra, quando a gente fala sobre história, na faculdade eu estudei muito sobre isso, então foram pontos assim que me ajudaram a entender tanto o relacionamento com o Senhor, mas a história também, né? Em dados, né, em estatística, a gente vê que a mulher negra é a mulher que mais sofre. A gente fala, tem um ponto, né, um tópico que fala sobre a solidão da mulher negra, que é algo real, que existe, né? As mulheres negras, no geral, são as maiores mães solos, né? Os maiores números de mulheres solteiras são mulheres negras. As mulheres negras sempre são as escolhidas por último, e isso tanto em relacionamento, como a desvalorização no meio de trabalho também. Então, a gente luta sempre, todos os dias. Quando nós nascemos com a pele preta, a gente
nasce tendo que resistir a muitas coisas, né? A muitas dores. A gente acorda e todo dia a gente tem que resistir, né? A gente luta contra essas dores todos os dias. E não só relacionado à nossa aparência, mas, como a gente fala, a primeira imagem é o que conta, né? Então, o que nós somos, a cor da nossa pele é o primeiro impacto para as pessoas. Então, quando a gente entende que isso daqui não é o principal, no nosso relacionamento com o Senhor, que nós temos um valor que excede isso aqui, eu acho que a gente deixa de ser escravos, né, nesse sentido, porque eu passei a entender que eu não era somente isso aqui, que também não era só a cor da minha pele, sabe? Que eu era uma pessoa importante para o Senhor, que eu tinha outras qualidades no Senhor, que eu era inteligente, que eu sou uma pessoa amável, forte. Isso me fez não ser escrava E amada, e amada por Ele. que talvez é o que mais nos ajuda. Quando a gente consegue compreender que a gente é amada, amado pelo Senhor, como Ele nos fez, né? Não é nem só como nós somos, é como Ele nos fez para ser. Isso muda tudo dentro da gente. Então a gente já falou um pouco aqui sobre a vida da Raíssa, né? Infância, adolescência, chegando na vida adulta. E eu vou entrar agora na vida profissional, né? Da Raíssa. Eu acho que eu sei algumas das respostas, mas eu vou fazer as perguntas mesmo assim, né? Então vamos lá. Raíssa, você falou que você entrou na faculdade, tal, que a faculdade te ajudou, que na faculdade você acabou aprendendo mais coisas a respeito da negritude, de forma geral, tal. E vamos lá, diz primeiro pra gente qual faculdade você cursou, por que você cursou a faculdade, né? E por que você não trabalha na área que você cursou? Conta pra gente. Eu fui para a faculdade porque eu acredito que era um sonho do meu pai, não vou nem dizer da minha mãe, mas um sonho pessoal de realização do meu pai que um filho dele se formasse. Infelizmente não aconteceu. Glória a Deus, né? Deus fez diferente. Então eu fui para a faculdade quando eu saí da escola porque o meu pai queria muito que eu fizesse uma faculdade. E eu acho que com 17 anos ninguém tem certeza do que quer ser na vida, né? Mas eu tinha feito um curso técnico e desse curso técnico eu estagiei no CREAS, que é uma unidade que atende e acolhe pessoas com vulnerabilidade social. E neste tempo que eu estive no CREAS, eu presenciei muitos casos muito tristes, assim, né? Do descaso, assim, da sociedade, das pessoas, da falta de amor. E eu sempre me relacionei, assim, sempre gostei muito desse lado social. Eu acho que por ser um traço da minha personalidade, ser uma pessoa que olha para o outro, assim. Então, no CREAS, nesse estágio, foi que eu conheci o serviço social, a profissão serviço social ali na prática, e eu quis cursar serviço social porque eu imaginei que eu pudesse usar aquilo para fazer diferença na vida das pessoas, na verdade. Eu um dia recebi do Senhor uma palavra de que eu seria uma missionária, e eu lembro que um pastor que trabalhava nesse CREAS falava assim: para você ser missionário, você precisa que algo da sua vida possa servir a pessoa onde você foi enviado. E então eu pensava, se eu fosse assistente social, eu vou poder usar isso para servir as pessoas, né? Então eu quis cursar serviço social por isso, porque era uma junção de uma paixão, assim, que eu via a necessidade, eu me identifiquei, e também com um chamado que naquela época eu entendia que era para minha vida. Por isso eu quis cursar serviço social. Mas não foi fácil, foi uma batalha. Meu pai não queria de jeito nenhum que eu cursasse serviço social, mas eu persisti, porque eu acreditava naquilo. Eu cursei 3 anos de serviço social, eram 4 anos, eu tranquei a faculdade no final.
e foi muito difícil. Eu tive muitas crises de ansiedade até conseguir tomar essa decisão. Eu ia para o hospital toda semana tendo crise de ansiedade, porque era muito difícil para mim parar aquilo, porque eu gostava muito, mas eu acho que um dos meus maiores motivos era decepcionar meus pais, né? Então isso para mim era pesado, assim, foi muito difícil conseguir tomar essa decisão. Mas eu tive que tomar essa decisão porque eu abri o salão, né? No segundo ano de faculdade eu abri o salão e não dava para conciliar estágio, salão e faculdade. Era impossível. Eu tentei e foi por conta disso que eu tive muitas crises de ansiedade, porque eu estava muito sobrecarregada. E então eu tive que tomar uma decisão. E eu tranquei a faculdade por conta desse motivo, por conta disso que eu não atuo na área, né? Porque eu decidi seguir a minha paixão, foi onde eu me encontrei, que foi trabalhar com cabelos naturais. E tá, aí você então desistiu do serviço social e eu me lembro, né, quando ela abriu o salão dela, tal, que eu e o pai questionava muito com ela a questão de não abrir, não abranger o atendimento, né? Porque você não faz também que a princípio você tinha suas clientes que faziam progressiva com você e tal. E ela radicalizou, não, não vou mais, né? Para nós, né? Não, não para ela. Ela tinha os motivos dela, mas para nós pareceu muito radical. Tipo assim, eu não vou, eu só vou mexer com cabelo com curvatura, né? E a gente teimou um pouco, né? No princípio com você. Mas eu nunca te perguntei por quê? Por quê? Por que só isso? Por que só cabelo com curvatura? Por que só esse nicho de pessoas? Eu comecei a trabalhar com cabelo com 14 anos de idade. Quando eu mudei para Indaiatuba, né? Comecei primeiro varri o chão, o cabelo do chão, depois comecei a lavar cabelo. E aí a Priscila foi me dando oportunidade, me ensinando para fazer outras coisas. Mas no geral era cabelo liso, né? Alisamento, progressiva, botox, essas coisas. E eu trabalhei dos 14 aos 18 anos, basicamente com cabelo liso. Em alguns salões eu trabalhei e atendia em casa também, na casa das pessoas. E aí quando eu estava na faculdade e tudo mais, e a minha mãe, eu não lembro especificamente por quê, mas a minha mãe, não lembro o que estava acontecendo na minha vida naquela época, mas a minha mãe me incentivou a abrir o salão, né? Fazer o curso. Ela achou um vídeo, um anúncio na internet sobre curso de cabelos naturais e ela falou para mim fazer, né? Me incentivou, me ajudou, passou o cartão lá para eu poder fazer o curso e eu fiz esse curso. Gostei muito, 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 muito mais do que eu imaginei que eu gostaria. Nessa época eu já gostava muito do meu cabelo, já cuidava muito do meu cabelo. Cuidava do cabelo da Dara, que tá atrás das câmeras. A Dara foi a minha primeira modelo, minha primeira cliente, minha primeira tudo assim. Ela passou pela transição porque eu incentivava ela. Eu falava, para de alisar seu cabelo que eu vou cuidar do seu cabelo. E então foi a Dara, acho que o cabelo da Dara foi o que me fez entender que eu poderia me dar bem com aquilo, porque ficava muito bom. E eu treinava bastante no cabelo dela. Então, depois desse curso, a minha mãe falou, tinha um salãozinho na rua de casa, né, na rua que a gente morava, que era quase do tamanho dessa sala aqui, bem pequeno. Não precisa contar que a sala é pequena. E era bem pequenininho mesmo. Mas meus pais me ajudaram ali a montar o salão e comecei a atender ali. E por que que eu quis atender esse cabelo liso? Primeiro porque Só cabelo cacheado, esse cabelo natural. Primeiro porque eu entendia que pra gente ser bom em uma coisa a gente precisava fazer uma coisa só, né? Eu trabalhei antes de abrir meu salão, eu trabalhava com a Letícia. E a Letícia, ela para mim é um referencial assim de profissional, porque ela era muito boa no que ela fazia. Ela tinha certeza que ela era boa no que ela fazia, ela cobrava justo porque ela sabia que ela era boa no que ela fazia e
E eu via ela assim como uma profissional e me inspirava muito nela. E a Lê me deu muita força para fazer esse curso, me apoiou muito. E então, na Letícia eu via isso, que a gente precisava ser boa em uma coisa, pra gente fazer bem aquilo. Que se a gente fosse abraçar tudo, a gente não conseguiria. Então, primeiro eu tinha esse exemplo da Letícia, prático e profissional, né, de que para funcionar tinha que ser dessa forma. E eu não me identificava mais com cabelo liso, eu não tinha prazer nenhum em fazer cabelo liso. Eu amava, amo como fazer um cabelo cacheado, um cabelo natural empodera as mulheres, homens, enfim. Porque quem passa por esse processo de se identificar e de gostar do cabelo sabe como o nosso cabelo ele reflete muito a nossa autoestima. Então, era muito é muito incrível a gente ver como tem pessoas que nunca conseguiram se ver bonitas com o próprio cabelo. Então eu me apaixonei por isso. Acho que por essa sensação de ver a surpresa no olhar das pessoas. Porque no início, né, quando eu comecei a trabalhar quase 7 anos atrás, não, as pessoas ainda alisavam muito o cabelo. Tinham poucos. O meu foi o primeiro salão de cabelo com curvatura aqui na cidade de Indaiatuba. Então não tinha, as pessoas não tinham acesso a isso, né? Não tinha alguém que soubesse fazer o cabelo dela para que ele ficasse o melhor que ele pudesse ser, né? No salão convencional as pessoas fazem ali o que elas acham que vai ficar bom. Então, ver as pessoas tendo a primeira impressão de uau, esse é o meu cabelo, né? Não sabia que meu cabelo era desse jeito. Eu acho que isso foi o que me fez bater o pé. Dentro do que é o nosso tema, né? Meu cabelo, minha identidade. Tem um termo, né, chamado transição, que eu acredito que é a parte mais difícil para todo mundo que decidiu em algum tempo da vida ter o cabelo alisado e passar pela transição. Eu acredito que a questão, ou o nome transição, dentro do que é meu cabelo, minha identidade, é exatamente o que ajuda a pessoa a chegar nesse ponto, né? De entender que o cabelo dela é sim, né? Aquilo que é parte da identidade dela, aquilo que ajuda ela a entender quem realmente ela foi feita para ser, né? Conta assim um pouquinho pra gente se é difícil, né? Que ainda existem muitas pessoas que estão passando pela transição. É difícil para você, como profissional, ajudar essas pessoas a passar pelo processo de transição? E enquanto elas passam por esse processo de transição, você percebe essa identidade sendo formada nas pessoas? A transição capilar é um processo bem difícil. E no início, nesse curso que eu fiz, eles ensinavam uma técnica que chama cachoterapia, né? Que é algo que inventaram para cachear o cabelo alisado. E na época eu aprendi no curso, e nesse curso eu ganhava o produto, né? Que revertia o valor que foi pago no curso. Então eu ganhei esse produto, e eu acho que eu fiz em 2 clientes, e não conseguia mais fazer. O produto estragou lá, porque eu não acreditava nisso. Porque eu entendo que a transição, né? Transicionar, a palavra já fala, tem que ser respeitado. Não dá para você dormir lisa e acordar cacheada, né? Porque não é só cabelo. Isso daqui, ele não é só um enfeite na nossa cabeça, né? O nosso cabelo, ele representa a nossa identidade, ele representa as nossas características, né? Quando a gente vê uma pessoa no geral, assim, a gente fala, tem o estudo sobre o visagismo, mas normalmente quando a gente vê na rua uma pessoa com o cabelo mais baixinho, uma medida, a gente entende que é uma pessoa mais tímida, que não quer se mostrar. Quando a gente vê alguém volumosa, a gente entende que ela já é uma parecidinha. Então, o cabelo, ele é uma forma de resistência, né? O nosso cabelo, ele é resistência, ele demonstra quem nós somos. Quem nós queremos ser, né? Com o nosso cabelo a gente se mostra para as pessoas. Então, a transição ela é muito importante porque nesse momento a pessoa ela vai começar a entender as demandas do cabelo natural dela
a maioria das pessoas que passam pela transição são pessoas que nem lembram como é o próprio cabelo natural. Então a transição ela é muito importante porque você precisa começar a aceitar o frizz que o cabelo natural tem, o volume da raiz, a dificuldade de pentear esse cabelo, que é diferente de um cabelo alisado. Então a transição ela é importante para a pessoa, primeiramente, entender as demandas desse novo cabelo e aprender a lidar com os olhares, né? Eu sempre falo isso para as clientes. Nós estamos em 2024 e ainda assim em 2024 o cabelo natural ele é mal visto, né? Em empresas, em grandes corporações, eu tenho clientes que trabalham em grandes cargos, assim, estão em transição, ou clientes, por exemplo, que são advogados, que estão em um ambiente mais formal, são as pessoas que mais têm dificuldade de passar pela transição, porque é um ambiente que exige que você esteja alinhado. E o nosso cabelo, ele tem linhas, curvas, ele não é um cabelo alinhado, como o cabelo liso, né? Ele não é um cabelo que vive ali na vertical. Nosso cabelo, ele é isso aqui, o que ele quer ser. Então, essas pessoas têm dificuldade de ter o cabelo natural alinhado. Então, por isso que a maioria dessas pessoas alisam o cabelo. E nesse processo de transição, é importante você aprender a lidar com os olhares, porque você é mal visto, né? Eu tenho muitas clientes que falam, nossa, às vezes a pessoa fala assim, nossa, você não vai arrumar o cabelo hoje? E a pessoa leva muito tempo para arrumar o cabelo dela. Porque a transição, ela dá esse aspecto de cabelo bagunçado, porque são duas texturas, né? Então, é muito difícil você conseguir deixar esse cabelo semelhante, né? A transição é um processo muito difícil. Então, é muito importante a transição porque a gente aprende a lidar com as demandas do cabelo, a gente aprende a lidar com os olhares e aprende a se posicionar e se colocar. Porque quando você recebe um comentário desse, você tem duas opções. Ou você responde à altura, ou você concorda com o que a pessoa está falando, né? Então, tem pessoas que concordam e alisam o cabelo de novo porque não aguenta lidar com os comentários, com os olhares. E tem pessoas que se empoderam, entendem que elas são, abraçam a identidade delas e resistem até o final. Então, a transição ela é importante porque o cabelo não é só cabelo. O nosso cabelo ele é um ato revolucionário político. Nosso cabelo ele é resistência, né? Ele representa isso. Então, não dá para você dormir lisa e acordar cacheada, porque você não vai conseguir lidar com tudo que vem com o cabelo, porque não é só cabelo. E, né, falando sobre não ser mais escravos, né? Talvez você que está aí se pergunte por que não mais escravos, o que não mais escravos tem a ver com curvatura, com cabelo crespo, né? E se a gente observar tudo que foi falado aqui, tem tudo a ver, porque eu como mulher negra e crespa já durante muitos anos, nem sei dizer, mais da metade da minha vida, até já esqueci o nome, glória a Deus, fazia o relaxamento, né? Fazia o relaxamento e tal. E a gente faz, mas o desejo do nosso coração é deixar de fazer, né? Porque é um processo que às vezes dá errado, né? É um processo que arde, que dói. Então, no meu caso, era o relaxamento. Existem casos, por exemplo, que é a trança. A pessoa faz a trança enquanto está passando pela transição, né? Ou decide viver de trança. E assim, não tem nada de errado em você decidir usar relaxado, decidir usar trança. Mas tudo existe um processo. Consequências, né? E consequências. Existem muitas mulheres que são carecas na parte frontal da cabeça por conta da tração de trança por muitos anos, por conta de queimaduras de relaxamento. Então, esses processos para ser mais aceito também causam marcas para sempre. Isso. E a gente, muitas vezes, como eu já disse no início, a gente não para pensar que a gente acaba sendo, ficando cativo a uma situação, né? Eu me lembro, por exemplo, no meu caso, há muitos anos eu já queria, né, usar o meu cabelo natural, mas tinha toda essa questão de volume de raiz e tal, que a gente não quer passar pela transição, né? A transição é difícil.
E comigo, por um problema hormonal, eu tive uma queda muito grande de cabelo, e ali, então, para mim foi onde eu decidi usar natural, mas não é o que acontece com todo mundo, né? Então, assim, a maioria das mulheres negras que se adaptaram no relaxamento, na progressiva ou na trança, tem esse medo, né, de passar pela transição e não, de repente, não consegue compreender que na verdade é um processo de libertação, né? Sim. A transição para você é um processo de libertação? Sim, eu acredito que para quem é espiritual, tudo é espiritual. Então, a transição, ela é com certeza um processo de libertação, onde você passa a aceitar a forma que Deus te criou para ser, né? Eu tenho muitas clientes, crianças, que passam por esse processo de transição, e muitas crianças que chegam e falam que querem alisar o cabelo e não gostam do cabelo. E tem clientes também que falam assim, ai, mas será que meu cabelo natural vai combinar comigo? E eu falo, como que o cabelo que Deus criou para você não vai combinar? Tem algo que o Senhor fez que não é perfeito? Né? Tudo que ele faz é perfeito. Então não tem como o cabelo que ele pensou especificamente para você não te tornar mais bonita, porque é aquilo que ele fez pensando em você, sabe? Hoje a gente tem análise de imagem pessoal, de coloração pessoal, e eu fiz uma vez a coloração pessoal, e a gente vê nesses atendimentos que tudo aquilo que valoriza quem nós somos é o que repete a nossa beleza. Então, aquilo que repete algo que já tem em você é o que te torna mais bonito. Então, não é as coisas externas, algo que a gente vai fazer para mudar a nossa estética que vai nos tornar mais bonito. Pode ser que isso te torne visualmente mais aceito, e essa aceitação te faça sentir com que você está mais bonita, porque você não vai mais ter que lutar contra os olhares, e isso tudo é o que nos aprisiona, é o que nos torna escravos. Eu acho que quando a gente entende a nossa identidade como filhos de Deus e entende que Ele nos fez para ser como nós somos, nós valorizamos quem nós somos, nós valorizamos cada tracinho de quem nós somos. Amém. E, Raíssa, nosso texto base é João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, você como profissional que trabalha com essa questão de pegar pessoas que a princípio vivem ou têm uma forma de vida que não é 100% aquilo que ela foi feita para ser, por várias questões, cada uma com as suas questões. Nós não estamos aqui para julgar os motivos pelos quais as pessoas decidem usar o cabelo como decidem usar. Mas a gente está aqui para falar sobre essa questão de viver essa liberdade, de ter a nossa identidade formada de um jeito que o nosso cabelo não nos atrapalhe explorar tudo que Deus tem para nós, e de ser livre para hoje prender, amanhã soltar, amanhã fazer progressiva, mas escolher como quer ser no dia que quer ser, né? Porque a verdade é que quando a gente decide, como eu comentei sobre mim, quando você decide usar o seu cabelo com relaxamento, dificilmente eu vou conseguir acordar hoje e decidir usar ele natural, porque ele não está numa estrutura natural, né? Então é algo que sim, acaba nos aprisionando. Mas dentro desse versículo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que você poderia falar para uma pessoa que nesse momento, de repente, pode estar passando por esse processo de aprisionamento, né, de não conseguir passar dessa fase da transição, de repente, ou de repente até quer, como eu, durante muito tempo quis, né, usar o meu cabelo natural, mas não conseguia chegar nesse ponto de me decidir. O que você pode passar para quem está assistindo a gente nesse momento? Como você falou, não tem problema você fazer química no seu cabelo, né? Eu não sou contra, eu não faço porque é algo que para mim não faz sentido como profissional,
mas eu não discrimino quem faz o relaxamento. Ainda hoje tem muitas pessoas que fazem relaxamento, tem muitas pessoas que usam a trança, e tá tudo bem, né? A questão é você entender primeiramente por que você faz, né? Se você está fazendo para ser aceito ou se você está fazendo porque aquilo vai tornar a sua vida mais simples, né? Eu tenho muitas clientes que relaxam o cabelo das filhas, relaxam o próprio cabelo porque na rotina delas faz mais sentido, porque a gente sabe que o nosso cabelo ele demanda um cuidado maior, né? Então, tem pessoas que fazem isso para que a vida delas seja mais simples. Eu sempre falo para as minhas clientes que a gente não tem que se refém do nosso cabelo, né? O nosso cabelo tem que encaixar na nossa rotina, né? Não a nossa rotina encaixar na rotina do nosso cabelo. Então, tem muitas pessoas hoje ainda que fazem do seu cabelo, por exemplo, ouvia de uma pessoa muito próxima a mim antigamente que a única coisa bonita que tinha em mim era o meu cabelo. E isso, eu acreditei por muito tempo nisso. Então, eu dedicava muito tempo no meu cabelo, muito tempo. Eu tratava muito, cuidado. Eu sempre gostei, mas eu dedicava mais ainda. Então, eu sempre estava com o meu cabelo impecável. Eu não prendia o meu cabelo nem para dormir, nem para tomar banho. Eu tomava banho assim. Eu não prendi o meu cabelo para absolutamente nada, porque eu tinha dificuldade de aceitar traços meus, né? Eu sempre tive dificuldade de aceitar o tamanho da minha testa, da minha orelha. E então o meu cabelo, de certa forma, ele escondia tudo isso, né? Ele mudava o foco. E por acreditar nesse comentário, eu era presa ao meu cabelo, né? Então eu fazia com que o meu cabelo estivesse sempre perfeito para a pessoa não reparar em outras coisas, porque eu acreditava que era a única coisa bonita que tinha em mim. E esse comentário foi depois que eu já tinha me libertado, só que a gente vai se libertando e se prendendo no caminho, né? A libertação, ela é diária, porque diariamente a gente precisa escolher ser livre, escolher entender mesmo a verdade de quem nós somos, né? Às vezes a gente olha para o espelho, a gente tem dificuldade de mesmo no espelho enxergar quem nós realmente somos, porque os comentários que a gente escuta, as coisas que a gente carrega da nossa vida faz com que a gente mude o nosso olhar sobre nós. A gente olha uma coisa e a gente não enxerga aquilo realmente, a gente tem uma distorção de imagem. Então, eu não discrimino quem muda o cabelo, porque eu acho que o cabelo tem que fazer parte da sua rotina ali, de forma com que faça sentido para você, mas é errado também a gente colocar sobre o nosso cabelo esse peso, como eu colocava, né? E eu vejo muitas meninas, principalmente hoje em dia adolescentes, que fazem disso, né? Hoje a gente tem uma onda de cabelo cacheado muito grande e é muito importante. Só que isso fez com que a gente tornasse o nosso cabelo o traço mais importante de quem nós somos, né? Das adolescentes principalmente, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma ação social na escola, aqui em Indaiatuba, e é triste, na verdade, de você ver a forma com que as meninas adolescentes se relacionam com o cabelo delas. Elas se aprisionaram no cabelo, elas se libertaram de ter que alisar o cabelo para se encaixar, mas se aprisionaram no cacho perfeito para se encaixar. Então, hoje existe essa ditadura do cacho perfeito, né? Onde muitas meninas crespas voltaram a relaxar o cabelo para se parecer com um cacheado. A soltura de cachos está aí muito em alta, né? Então, essa soltura de cachos nada mais é do que tentar encaixar uma crespa numa cacheada numa ondulada. Então, a gente sai de uma caixa e se coloca em outra, né? Então, eu acho não, eu tenho certeza, o cabelo, só usar o cabelo natural, ele não vai fazer com que nós sejamos livres. O que realmente vai fazer com que nós sejamos livres é a gente entender quem nós somos. Porque quando a gente entende quem nós somos, a gente não tenta se encaixar, né? Porque as pessoas sempre vão ditar um modelo para se seguir, né? Hoje temos modelos ou a pessoa é muito volumosa, não tem definição nenhuma e ela aceita isso, ou a pessoa tem um cabelo extremamente cacheado, definido, e a indústria se aproveita disso, criando de produtos para que a gente viva consumindo e, enfim. Eu acredito que a única forma da gente ser liberto
de verdade é conhecer a verdade de quem nós somos. E conhecer e firmar nossa identidade em Jesus. Porque quando a gente entende quem nós somos, a gente consegue entender e perceber esse ambiente onde a gente está. E não se colocar nessas caixas, sabe? Porque essas caixas, elas não provém do Senhor, eu acredito. Porque Ele não quer que nós nos limitemos em uma característica nossa. Né? Ele quer nos usar de forma integral. E eu entendo isso, que realmente o que vai fazer com que nós sejamos livres é a gente entender quem nós somos nele. E já estamos chegando aqui no final, já quase, né, finalizando, mas algo que está muito aqui no meu coração para te perguntar é assim: nós estamos aqui num podcast, nós não sabemos aonde esse podcast vai chegar. Sim. E nós sabemos que Deus leva a informação que Ele quer, onde Ele quer, como Ele quer, né? Mas nós também sabemos que hoje as crianças têm muito acesso né, à internet, enfim, e esse podcast pode chegar até uma criança, né? Que talvez esteja passando por um conflito, né, de identidade, embora seja criança, né, porque começa na infância. As crises existenciais, elas começam na infância, né? Então, de repente, agora uma criança pode estar passando por um conflito de identidade, por não se aceitar com o cabelo dela, principalmente as mais crespas, né? Eu acho que quanto mais crespo o cabelo, mais difícil é, né? Sim. E também tem o lado da mãe, né? Que tem dificuldade em cuidar daquele cabelo ou ajudar a filha a dar um formato ao cabelo, né? Se você pudesse agora dar um conselho, eu sempre gosto de frisar assim, a gente fala sobre a palavra libertação quando está no contexto cristão, né? E aí as pessoas têm um formato para essa palavra libertação, mas quando eu entendo que conhecer a verdade liberta, eu entendo que a gente levando informação, a informação certa, né? A gente também ajuda a pessoa a se libertar, né? De várias limitações, de vários conceitos e pensamentos, enfim. Que conselho você poderia dar agora para uma criança que está passando por esse conflito, que não consegue aceitar o cabelo que tem, não consegue aceitar a cor da pele que tem, porque assim como você tem amigas na sala de aula, enfim, que fica lá escovando o cabelo o dia inteiro, ou joga o cabelo para um lado, para o outro, e de repente o dela não faz o mesmo movimento, né? Que conselho você daria para essa criança? E depois, que conselho você daria para... Quer responder uma de cada vez? Eu acho que faz mais sentido responder o conselho para a mãe primeiro. Tá. Eu acho que não. Eu acredito que a verdade é o que liberta. E junto com a verdade, a gente precisa conhecer a história. Depois de conhecer a história, a gente precisa buscar referências e buscar recursos. Então, eu acho que esses 3 pontos é o que vai fazer com que essa criança tenha uma vida mais tranquila. Por quê? Quando a gente conhece da história, você vai apresentar a história para sua filha, de onde ela veio, de onde a sua filha veio, quem ela é, né? E quando a gente entende de onde nós viemos, as coisas facilitam. Quando nós falamos sobre o povo preto, né, a característica étnica é o cabelo crespo, o cabelo cacheado ele é fruto de miscigenação, né, mas o cabelo crespo ele é o cabelo que provém do nosso povo, da nossa origem, né? Então, quando você tem uma filha de cabelo crespo, é muito importante você mostrar para ela a história, né, e procurar a história de verdade, né? Buscar mostrar para ela que não tem problema em quem ela é, que não existe problema nenhum, que não é errado o que ela é, porque quando nós
nascemos com nossos traços étnicos, a gente acha que o problema somos nós, os nossos traços estão errados. E não, né? Quando a gente fala de Brasil, por exemplo, o povo preto ele é mais da metade do Brasil. E por que que os nossos traços, sendo que somos a maioria, é o errado? Porque a gente tenta se enquadrar na minoria. Isso não faz sentido, né? Então, quando nós falamos de cabelo crespo e falamos de história, né? As escravas, elas usavam do próprio cabelo e das tranças para guardar sementes, para que quando elas chegassem em uma outra região, elas pudessem pegar essas sementes que elas guardavam no meio das tranças e plantar para sobreviver em outro local. Então é importante você contar para sua filha que o cabelo dela é um traço de resistência desde o início da nossa humanidade, do início do nosso povo, sabe? O nosso cabelo crespo, na verdade, ele foi se moldando para que nós tivéssemos proteção das altas temperaturas onde nós somos gerados, né? Então, isso é muito importante, você mostrar para sua filha que o cabelo dela, ele é um sinal de resistência, ele tem beleza, ele tem história, é importante demais o cabelo dela, sabe? Então, acho que a história é importante para a gente entender que de onde nós viemos. Quando a gente entende de onde nós viemos, fica fácil a gente aceitar, mais fácil a gente aceitar quem nós somos. Depois da história, eu falei recurso? Recurso. Você buscar formas de fazer com que sua filha se sinta bonita com o cabelo dela, né? Ainda hoje existe o padrão, né? Existe a pressão estética. As crianças, eu lembro de mim, e eu tenho a minha prima Alicia hoje pequena, eu lembro dela colocar a toalha na cabeça, acho que toda menina negra já fez isso para ter tamanho de cabelo para chacoalhar. Então, a gente fez trança na Alice, eu fiz trança nela uma vez e ela se sentiu realizada, linda, maravilhosa, porque ela tinha cabelo para jogar, para prender, enfim. Então, dê essa experiência para sua filha também, faça com que ela possa usar desses recursos para se sentir mais bonita, entendendo que o cabelo dela é importante, mas é uma forma de mudar, a gente enjoa da nossa cara, a gente quer mudar, então é importante você saber quais recursos usar. As tranças é um recurso maravilhoso, as tranças têm relação com a nossa história, existe trança desde que nós existimos, então a trança é um recurso importante, produtos de qualidade, você buscar conhecimento de como cuidar desse cabelo, se esforçar para não prender muito esse cabelo aqui na região da frente, que é um cabelo mais sensível. A gente tem números que mostram que mulheres pretas têm essa alopecia aqui areata muito grande por conta dos penteados, né, que são feitos no cabelo para que ele fique alinhado. Então isso é importante estudar e saber para não repetir. Eu acho que isso vai fazer com que você consiga proporcionar para sua filha uma infância com menos traumas. Eu não vou falar sem traumas, porque o trauma a gente não consegue fazer com que os nossos filhos não vivam. Evitar, né? Até porque não depende só da gente, Sim. Né? Esses traumas, eles podem vir de um ambiente externo, né? E agora para a criança, o que você diria para essa criança que possa estar assistindo? Eu diria que você é linda, primeiramente. E quando eu falo que você é linda, eu não estou falando somente do que você olha no espelho. Eu estou falando da sua história. Porque quando a gente fala de história, a gente entende quem nós somos, é muito valioso a gente ter a cor da pele que a gente tem. Porque quando a gente tem essa cor de pele, a gente precisa ter convicção de quem nós somos. Porque todos os dias as pessoas vão tentar falar que nós não somos bonitas. Mesmo que você saia de casa se achando linda, pode ser que você chegue em um lugar e a pessoa diga o contrário. Mas se você tiver essa convicção com você, você não vai duvidar. Então, primeiramente, entenda que você é linda com todos os seus traços, que Deus te fez perfeita do jeito que você é. Depois, estude, né? O conhecimento liberta. Então, estude sobre o seu povo, mesmo que você seja novinha, sabe? Busca entender porque tudo que você é valioso. E depois, valoriza os seus traços. Usa o seu cabelo volumoso mesmo, ele é lindo.
O nosso cabelo, ele é resistência e você muitas das vezes pode tentar usar o seu cabelo crespo, bem volumosão, lindo, e achar que as pessoas estão olhando de forma negativa. E às vezes elas realmente vão estar, mas na maioria das vezes não. É a gente que tem essa sensação de que a gente sofre tanto com o nosso cabelo que a gente acha que o problema está no nosso cabelo. Então a gente tem essa dificuldade de entender que o problema não é o nosso cabelo. Então, se vista de você mesmo. Quanto antes você entender que você é linda, que você é preciosa do jeito que você é, menos você vai sofrer na vida. Com certeza. Amém. Amém. Então, aqui está um pouquinho, né, da história da Raíssa, um pouquinho da experiência profissional da Raíssa, mas também um pouquinho da experiência espiritual, né? Quando a gente fala conhecereis a verdade vos libertará, ou melhor ainda, quando a gente repete o que está na Bíblia, né? A gente medita de que verdade é essa? Que verdade é essa que eu preciso conhecer para ser liberta? Sim. E é a verdade sobre você. A verdade que te liberta é a verdade sobre você, né? Cristo é a verdade, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós conhecemos a Cristo e conhecemos quem nós somos em Cristo, eu sempre costumo dizer que nós precisamos saber quem nós somos em Deus e para Deus. Quando nós conhecemos quem nós somos em Deus e para Deus, as coisas externas tomam uma outra proporção na nossa vida. Elas perdem o efeito, a eficiência em nos aprisionar em nós mesmos, porque nós já sabemos quem nós somos. Nós já sabemos que a gente pode ter a curvatura de cabelo que for, a cor de pele que for, aquele que nos criou, ele decidiu como nós seríamos e ele já decidiu como nós seríamos, porque ele já tinha um propósito para a nossa vida. De repente, você está aí passando por vários conflitos de identidade por conta do seu cabelo ser mais crespo. Você pode estar passando por conflito de identidade por ter nascido negra, por ter nascido com a pele clara e o cabelo crespo, que também gera muito conflito. Entenda que Deus não erra em nada. Você é exatamente como Ele sonhou que você seria. Você é exatamente quem Ele decidiu te formar antes de você estar no ventre da sua mãe. E tudo isso que você está passando, assim como tudo que a Raíssa passou, tem um propósito. Deus tinha um propósito para a vida da Raíssa, para que ela hoje pudesse ajudar outras mulheres a se libertarem da prisão de ter um cabelo que não foi Deus quem deu para elas, porque elas não se viam belas como elas são. Não se viam, não se sentiam especiais como Deus as fez para ser. E, de repente, o seu propósito, as suas dores, esses conflitos que você está passando hoje, também tem a ver com um propósito de Deus para a sua vida. E quando você entende a sua verdade, essa verdade que é poderosa para te libertar, isso também começa a te ajudar a compreender qual é o propósito de Deus para a sua vida. E quando você consegue entender esse propósito, você começa a usar todos esses conflitos para o bem. Né? Porque a verdade é que todos esses conflitos, eles são muito poderosos para nos ajudar a crescer ou para nos ajudar a viver uma vida de sofrimento, para nos ajudar a romper e acessar tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, ou para nos ajudar a cada dia mais nos encolher numa caixinha em que nós criamos para nós ou que a sociedade criou para nós. Então, essa verdade que foi trazida hoje aqui, um pouquinho sobre a verdade do que é a vivência, do que foi a vivência e do que é a vivência da Raíssa, essa verdade
sobre você, sobre os conflitos que talvez você possa estar passando, ela é poderosa demais para te libertar. Olha para dentro de você, olha para quem você é, olha para quem Deus te fez para ser e se esforce para ser quem Deus te chamou para ser, exatamente como Ele te chamou para ser. Porque tem muita coisa para você viver, tem muita coisa para você viver. E no momento em que você conseguir se enxergar como Deus te enxerga, ver a verdade dele em você, não vai ter mais nada nessa terra que te segure. Amém? Então aqui nós encerramos. Mais uma vez eu agradeço, primeiramente ao nosso Senhor, né? A nossa equipe de uma mulher negra só que está atrás das câmeras, a Dara, Deus abençoe sua vida, Dara. E depois a Raíssa, minha filha, né? Eu me alegro muito em ver quem ela se tornou, né? Às vezes eu falo para as pessoas que eu criei um monstro. Porque foi uma batalha mesmo, ajudar a Raíssa a se aceitar, né? Como ela era. Eu costumo dizer que como pais nós muitas vezes erramos tentando acertar, né? E isso em algum comentário, isso em algumas decisões, né? Sempre acaba afetando de alguma forma a vida dos nossos filhos. Mas eu louvo a Deus naquilo que eu consegui acertar, né? E hoje ela está aqui, uma mãe, né? De dois meninos negros lindos que também vão precisar ter a identidade deles formada, porque não é porque é homem que não passe pelos mesmos questionamentos, né, ou por situações parecidas. É uma profissional que está sempre em contato com pessoas que estão passando por essas questões, e é minha filha, né? E eu sou muito grata ao Senhor pela vida dela, muito grata ao Senhor por quem ela se tornou, né? Pela mulher que ela se tornou. E é só mesmo a liberdade, essa libertação do Senhor acontecendo na nossa vida para que a gente consiga ajudar outras pessoas a chegarem nesse mesmo ponto, né? Eu, como mulher negra, precisei me encontrar, né? Precisei conhecer essa verdade para que eu pudesse ajudar minha filha a conhecer essa verdade. E de repente você, mãe aí, precisa conhecer essa verdade para que você ajude a sua filha, a sua sobrinha, enfim, aquela que está próxima de você ou aquele que está próximo de você, conhecer essa verdade também. Amém? Então, por hoje nós encerramos esse podcast. Quero pedir para vocês seguir a gente aí, né, nas redes sociais, curtir, compartilhar. De repente você tem alguém aí que está passando por algum desses conflitos ou que já passou e você acredita que esse podcast possa ajudar essa pessoa a ter a identidade dela fortalecida, compartilha, tá bom? Vou pedir para a Raíssa fazer aqui as considerações finais dela e passar também as redes sociais dela, caso você queira conhecer o trabalho dela. Eu sou muito grata, eu falo sempre pra minha mãe, sempre que eu tenho oportunidade, que se eu for metade da mulher que ela é, eu tô feliz. Porque a minha mãe, ela é uma mulher incrível. No Senhor, principalmente, eu sou quem eu sou hoje porque eu me espelhei nela em tudo. Em tudo. Eu sou muito grata por ser filha dela, sou muito grata por estar aqui, porque eu tenho certeza absoluta que esse podcast vai longe, porque a minha mãe, ela é uma mulher de Deus e ela realmente vive o propósito pelo qual o Senhor chamou ela. E assim como o livro Mulheres Pretas da Bíblia tem ido a lugares que a gente nunca imaginou, eu tenho certeza que esse podcast também vai, porque quando a gente fala sim para o Senhor, Ele que se carrega de fazer o restante. E eu tenho muito orgulho de ser filha dela, tenho muito orgulho de poder estar aqui hoje, porque é um lugar de fala muito importante, esse lugar é muito importante. Nós consumimos diariamente diversos conteúdos na internet que edificam a nossa vida e eu tenho convicção de que esse conteúdo vai edificar a vida, que seja de uma ou duas pessoas já vai fazer diferença.
E é isso, eu tô muito feliz de estar aqui, é uma honra para mim poder estar aqui. Como uma pastora, a pastora Fabiola Mello sempre fala, né, que gerar um testemunho dói. E quando a gente escolhe viver para o Senhor, a nossa vida se torna um testemunho. E ela não vai ser fácil, né? E isso está relacionado à nossa imagem, a como a gente se aceita, está relacionado à nossa vida com Deus, ao nosso trabalho, à nossa família. Gerar um testemunho de vida que agrade ao Senhor não é fácil, mas esse testemunho vai impactar a vida de muitas pessoas. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver sobre quem nós somos nele, mais pessoas verão esse testemunho e terão as vidas transformadas. Então, que nós possamos ter essa convicção de que quando nós entendemos quem nós somos nele, aceitamos a verdade de quem nós somos nele, as pessoas veem essa mudança em nós e a transformação acontece, não só na nossa vida, mas na vida de todas as pessoas que a gente tem a oportunidade de passar. Amém. Certo? Aí você pode encerrar com uma oração? Amém. Amém. Eu ia pedir, mas eu achei que ia ficar muito pentecostal. Nós somos. Ai, amém. Amém. Senhor, nosso Deus, eu te agradeço primeiramente por este lugar, te agradeço pela pequena influência que o Senhor nos deu, e eu acredito que toda influência é válida quando ela é usada para o Senhor, para o bem. Que esse podcast possa, Senhor, neste momento, alcançar a vida da pessoa que está assistindo em qualquer lugar que ela esteja, seja na casa, no trabalho. Que esse podcast possa, Senhor, assim como um bálsamo de cura, Senhor, curar, Senhor, as feridas que essa pessoa sofreu relacionada à sua aparência, ao seu cabelo. Que neste momento o Senhor possa alcançar, Senhor, meninas, crianças, adolescentes. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer com que esse podcast chegue nas pessoas certas, para que essas pessoas tenham uma vida transformada, essa vida restaurada, essa identidade firmada em Ti, para que nós possamos, assim, entender como filhos que nós somos e apressar a Sua vinda, porque esse é o desejo do nosso coração. Nós Te louvamos por essa oportunidade e bendizemos o Teu santo nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. E acompanhe a gente aí, a gente vai começar a postar alguns devocionais também, que possa fortalecer a nossa fé no nosso Insta, né, nas redes sociais, e curte, comenta e compartilha. Não mais escravos. Amém?